Olá, eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ensina linguagens de programação utilizando a linguagem C. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre estruturas de repetição, ok? Vamos para o código. Aqui no código é o seguinte, nós temos formas de fazer repetições no código, ok? E essas repetições, elas vão ser necessárias porque às vezes eu quero fazer testes em que eu preciso informar mais de de um dado para o usuário, eu tenho que capturar mais de um dado do usuário. Então, em situações diferentes, eu preciso repetir esse código. Então, como que seria? Seria assim, eu posso, por exemplo, criar uma variável do tipo inteiro aqui, e eu vou chamar essa variável de números, por exemplo, ok? Vou colocar um valor nela aqui, valor 5, por exemplo. E a minha estrutura de repetição, eu tenho algumas estruturas diferentes que fazem repetição de formas diferentes. Uma das mais comuns é o for. Então, o meu for é o seguinte, como que eu faço uma mensagem ser repetida na tela por 5 vezes, por exemplo, né? Para mim pegar um código e repetir esse código 5 vezes na tela. Como que eu faria isso? Então, por exemplo, eu poderia fazer o meu for. Esse for é um bloco de código onde eu faço a minha interação inicial, a minha interação final e o passo que eu vou ter que executar. Como que isso funcionaria? Funcionaria assim, ó. Eu preciso primeiro int i recebe 0. Eu preciso iniciar o meu for de algum valor. Então, tipo, eu quero rodar 5 vezes uma variável. Por exemplo, essa variável números com o valor 5. Eu quero repetir ela 5 vezes na tela. Por exemplo, o que eu poderia fazer? Crio essa minha variável i dentro do for, iniciando com 0. Depois, eu verifico a cada vez que eu for fazer o giro, qual que é o valor desse i e se esse valor ainda é menor do que a quantidade de vezes que eu quero rodar. Por exemplo, se i é menor do que 5. Por exemplo, aqui cabe uma ressalva que é o seguinte, começo com 0 e vou até menor do que 5. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que contar o 0 também, ok? Eu posso até mudar o jeito de iniciar, começar com 1, eu posso fazer a contagem que eu quiser, mas esse é um formato padrão em que a maioria das pessoas utilizam para poder iniciar do 0, porque na computação a gente conta muito com o 0. O 0 é um valor para a gente muito importante, ok? Então eu quero rodar 5 vezes ou eu quero imprimir esse número 5 vezes aí na tela, essa variável números, que tem um valor de 5, ok? Então eu estou rodando do 0 até menos 5, beleza? Então eu estou rodando 5 vezes, ele vai fazer essa rodagem durante 5 vezes. E agora, no final aqui, eu faço o seguinte, toda vez que você girar, que você rodar, qual que é o quanto que você vai incrementar na variável i para que ela possa ser analisada depois de novo, no próximo passo. Porque eu começo do 0, rodo, mas aí eu tenho que verificar o seguinte, se esse i ele não mudar de valor, ele sempre vai ficar com o valor 0, ok? Então, como que eu faço para repetir apenas 5 vezes? Eu incremento de 1 em 1 o i com esse i++, que vocês estão vendo aqui agora. Ó, eu incremento ele. Daí, a partir de agora, toda vez que eu rodar, o 0 ele vai rodar uma vez e ele vai rodar até menos 4, menos 5, menor que 5 na realidade, né? Então, quando ele rodar aqui até menor do que 5, ele vai chegar só até 4, ok? Então ele vai rodar 5 vezes porque o 0 também conta. Então vamos colocar aqui algo para ele fazer toda vez que ele for girar. Printf, esse printf meu aqui, eu vou fazer o seguinte, vou
pedir para ele imprimir, peraí, deixa eu colocar aqui dentro, ó. Imprimindo a variável números, na realidade, né? Então aqui eu dou uma vírgula e chamo números. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar isso aqui agora. Então deixa eu compilar aqui, deixa ele rodar. Olha como ficou. Imprimindo a variável números, imprimindo a variável números, imprimindo a variável números. Tá vendo? Eu fiz isso aqui 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui tem um erro. E esse erro aqui é proposital. Porque eu quero te mostrar o seguinte. Primeiro, quando você chama a variável, você não pode simplesmente passar essa variável aqui. Você tem que dizer para o printf o seguinte: o printf, eu vou imprimir aqui um valor do tipo inteiro, por exemplo. Então, eu coloco o meu %id, né? Um exemplo. Para que ele possa pegar o valor que está aqui dentro dessa minha variável números. Olha como agora ele está jogando o valor 5. Tá vendo como ele está imprimindo? Só que é o seguinte, ainda não tá bom. Por quê? Porque ele está rodando e ele está imprimindo um na frente do outro, ainda não tá legal. Eu vou fazer 2 alterações. Eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar um /n. O /n pra gente, ele é para quebrar a linha. E vou colocar essa variável números aqui, ó, para ela ser impressa no final, ok? Então vou fazer assim, ó. Deixa eu chegar o código um pouco para cá para que vocês tenham uma visão melhor. Pronto. Agora eu vou rodar e aí, ó, como ele dá o primeiro /n, ele quebra, mas ele imprimiu, ó, 1, deixa eu aumentar, 2, 3, 4, 5. Então ele imprimiu a minha variável com um texto fixo e a variável também 5 vezes, ok? Então, aqui, o que acontece? Toda vez que você tiver essa variável que vai te dizer, olha, eu preciso imprimir isso 5 vezes. Eu preciso imprimir essa variável, esse texto por 10 vezes. Quando você tem um valor fixo, a estrutura for ela é muito boa. Por quê? Porque ela imprime muito bem na sua estrutura quando você tem um valor que você já sabe quantas vezes é que você vai ter que imprimir, ok? Temos outras estruturas de repetição, mas isso vai ser para um próximo vídeo aí que a gente vai falar, tudo bem? Então é o seguinte, espero que vocês tenham entendido o que é o for. O for aqui é muito simples, né? É muito simples como usá-lo e ele ajuda a gente bastante quando a gente precisa de trabalhar com estruturas maiores, que, por exemplo, arrays, matrizes, né? Então ele nos ajuda bastante a percorrer para que a gente tenha um dinamismo bem maior. Beleza? Então é o seguinte, essa aula era só isso que eu queria passar para vocês. O conteúdo é bem pequenininho, mas ele é bem focado na sua aprendizagem de algoritmo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!